Pronto, macho velho. Se a bronca era clicar na segunda parte da aula de hoje, já acabei de resolver sua bronca. Agora, traduz. Me ajuda e traduz essa ideia que você acabou de colocar, que o direito penal é a última ratio, é a última linha de defesa, é daí que vem a insignificância. O direito penal, como eu acabei de dizer, e faço questão de repetir para vocês, ele não é o ramo do ordenamento jurídico brasileiro. Vira uma negativa, né? Não é o ramo do ordenamento jurídico brasileiro destinado a tutelar todas as relações sociais. O direito penal, como eu disse, ele se dedica a proteger os bens jurídicos mais relevantes, os bens jurídicos mais importantes, mais indispensáveis ao harmonioso convívio social. Então, a lógica que você deve usar é a seguinte: o direito penal só entra na bronca, o direito penal só entra na brincadeira quando não for possível resolver as situações por outros ramos do ordenamento jurídico. O direito penal, ele só deve ser utilizado, o direito penal ele só deve ser usado para reger a coletividade quando não for possível tutelar a situação por outros ramos do ordenamento. A galera que já se aprofundou no estudo dos princípios deve estar percebendo que quando eu falo sobre última linha de defesa, sobre que o direito penal não se dedica a reger a coletividade em todas as situações, eu estou fazendo referência a outros princípios doutrinários, ao princípio da excepcionalidade, ao princípio da fragmentariedade, mas eu não vou entrar nessa seara de análise específica de cada um desses princípios, porque não é necessário para a realidade da nossa prova de primeira fase. O que é necessário é que você pegue essa ideia geral, essa linha geral de raciocínio, esse caminho das pedras, como eu comecei o bloco passado explicando para vocês. Ora, se o direito penal não é o ramo do ordenamento jurídico, destinado a resolver todas as situações de conflito social, mas sim, o direito penal é o ramo do ordenamento jurídico, destinado a tutelar aquelas situações que os outros ramos do direito não conseguem resolver, é natural, é consequência lógica do raciocínio que você não deva usar o direito penal para tutelar coisas ínfimas, para tutelar coisas pequenas. E é aí que está o alicerce, é aí, galera, que está a base por trás de toda a lógica do princípio da insignificância. O direito penal, ele deve ser aplicado apenas em situações excepcionais. O direito penal, ele deve ser aplicado apenas quando você não tiver como resolver a bronca por outros meios. E é justamente por isso que o direito penal não deve ser usado para tutelar coisas ínfimas. Por quê? Porque se o direito penal tem uma missão tão importante, que é proteger os bens jurídicos mais relevantes à coletividade, e você usa o direito penal para estar tutelando coisa ínfima, picuinha, coisa pequena, na hora que ele precisar ser usado para proteger o que é mais relevante, ele já vai estar tão desgastado, ele já vai estar tão baqueado, que ele não vai conseguir cumprir a sua missão. É aquela lógica que eu acabei de dizer no bloco passado. Quem gasta todas as suas energias com coisas ínfimas, não terá energia para gastar com o que é efetivamente importante. Se as ferramentas, as pessoas, a aparelhagem por trás do direito penal começa a ser usado para coisas pequenas, na hora que o direito penal precisar efetivamente proteger a coletividade, lhe faltarão forças, pessoas e ferramentas. Essa é a lógica por trás do princípio da insignificância. E é por isso que o princípio da insignificância nos diz que nós, operadores do direito penal, devemos procurar evitar aplicar o direito penal a pequenas situações. Se a situação é ínfima, se a situação não possui relevância jurídico-social, ela não deve ser tratada no âmbito do direito penal. E sabe o que é que o STF diz com base nessa lógica? O STF diz, e essa talvez seja uma das informações mais importantes da aula de hoje, decore, crianças. Decore isso que eu vou dizer. Nem que você tenha que tatuar no braço, mas decore. É justamente por esse raciocínio que, de acordo com o STF, o
reconhecimento do princípio da insignificância, no caso concreto, exclui o crime, afasta a tipicidade material da conduta. Ouviram o que eu disse? Afasta a tipicidade material da conduta. Porque você só vai aplicar o direito penal se tiver de cara um crime ou uma contravenção. Se não houve um crime ou uma contravenção, você não tem por que usar o direito penal no caso concreto. Então, o que é que o STF diz? O STF diz, olha, se for possível se reconhecer e se aplicar o princípio da insignificância, a criminalidade de bagatela no caso concreto, não tem crime. A tipicidade material da conduta. Se não tem crime, a aparelhagem do direito penal não vai se mover. Essa é a lógica. Não PLGG, mas eu quero ver isso na prática. Eu quero saber como é que isso funciona na prática. Só se for agora, meu patrão. Aí é que fica mais fácil. Os exemplos práticos deixam o direito mais fácil do que a simples teoria. Pensa aqui comigo. Vamos imaginar que a minha diretora, que está gravando essa primeira aula do curso de vocês, que é nossa amiga Patrícia, vamos imaginar que Patrícia tem uma ideia brilhante. Patrícia está passeando pelo shopping, tal, está lisa, vou bater na madeira, que essas coisas negativas atraem, que Deus conserve muitas oncinhas e muitos peixinhos na sua carteira, Patrícia, certo? Muita nota de 50 e de 100, ele pode tirar de 5 e de 10, deixando as de 50 e de 100, está de bom tamanho. Patrícia está lisa, que Deus o livre e guarde, passeando pelo shopping. Aí Patrícia diz, poxa, eu vou merendar. Só que ela não vai para o Mac, ela não vai para o Bob's, porque está lisa. Aí ela tem a brilhante ideia de entrar no supermercado lá do shopping, ou nas lojas americanas, e furtar uma caixa de chocolate Bis. Aquele Bis do branco, que eu acho melhor do que o Bis daquele do chocolate negro. Ah, quem critica, mas eu prefiro o branco. Patrícia entra e diz, rapaz, vou dar-lhe o Rapa, vou dar-lhe a Elza, vou dar-lhe a Zica, vou cabritar, vou catitar uma caixa de chocolate Bis. Uma caixa de chocolate Bis deve ser uns 4, 5 reais, se muito for. Ela olha para um lado, olha para o outro, não vê nada, pegou a caixa de chocolate. Intocou dentro da bolsa. Fez cara de esfinge e vai saindo da loja. Vai saindo das americanas, vai saindo do supermercado. Mas deixa que os seguranças estão ligados nela. Deixa que os seguranças viram ela catitando o chocolate e botando o chocolate na bolsa. Aí ficam ligados. E essa moça não vai pagar esse chocolate não, é? Ela vai dar o Ctrl Alt Del no chocolate, ela vai dar o ganho no chocolate. Aí começam a acompanhar a Patrícia. Daqui a pouco Patrícia sai da loja sem pagar o chocolate. Aí o que é que os seguranças fazem? Os seguranças correm e seguram Patrícia. Capturam Patrícia. Primeira pergunta que eu lhe faço e já vou adiantar a resposta. Essa conduta, por ela praticada, pode ser tipificada, está escrita na lei penal brasileira como crime? A resposta é sim. Está. Essa conduta por ela praticada está tipificada no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, sobre o título furto. Se você pegar o caput do artigo 155, você vai ver que está escrito assim, subtrair coisa móvel alheia, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Tecnicamente falando, o que Patrícia fez foi entrar no supermercado, pegar um chocolate e sair sem pagar. Ela subtraiu coisa móvel alheia, bem que não pertencia a ela. Que isso pode ser enquadrado, tipificado como furto ao teor do artigo 155 do Código Penal Brasileiro, não se discute. O questionamento que há de ser feito nesse momento, à luz da lógica do princípio da insignificância ou da criminalidade de bagatela, é: será que seria razoável se aplicar o direito penal nessa situação, em que pese nós pudermos reconhecer que a conduta pode ser tipificada como crime? Será que seria razoável se usar o direito penal para tutelar essa situação? Bom, a conclusão quem vai me dar é vocês. Se ela for capturada, nesse momento, uma série de procedimentos devem ser feitos. Lembra do que eu disse?
O direito penal, ele tem força, ele tem pessoas e tem ferramentas para serem usadas. Pois bem, capturaram Patrícia. Sabe qual é o procedimento operacional padrão a ser feito? Leva a Patrícia até a delegacia de polícia civil. Chegando na delegacia de polícia civil, deverá ser lavrado um APFD, auto de prisão em flagrante delito. Os condutores levam e ficam esperando lá para assinar o auto de prisão em flagrante delito. Normalmente o cara, quando chega na delegacia, tem lá 200 broncas para ser resolvida antes daquela. Quando chegar a vez dela, ela será autuada em flagrante. O delegado vai mandar que seja feito o APFD. Feito o auto de prisão em flagrante delito, que os condutores têm que assinar, tem que ser ouvida testemunha se houver, deverá ser feita a comunicação imediata dessa prisão ao juiz, ao Ministério Público, porque o crime é de ação penal pública, e aos familiares ou pessoas indicadas por Patrícia. Em até 24 horas, diz a lei, deverá ser expedida a nota de culpa que Patrícia deve assinar. Se ela não souber assinar ou se recusar, esta nota de culpa deverá ser lida em voz alta na presença de 2 testemunhas que prestarão recibo pelo capturado. Será instituída uma fiança em favor de Patrícia. Nesse caso, a fiança vai variar de 1 a 100 salários mínimos. Se alguém chegar com dinheiro, e quem diz é o delegado, nesse caso aí, se vai ser 1, 2, 3, é de 1 a 100. Se chegar alguém com dinheiro para depositar a fiança, terá que ser lavrado o termo de depósito de fiança, assinado por testemunhas, para ser comunicado ao juízo que foi feito fiança para ela poder ser liberada. Só que foi instaurado, se ela não pagar a fiança, ela passa pelo IML para fazer exame de corpo de delito, para ser conduzida ao estabelecimento prisional. Se for feita ou não o pagamento da fiança, teve auto de prisão em flagrante delito. O auto de prisão em flagrante delito instaura inquérito policial. O delegado teria, nesse caso, 10 dias para concluir o inquérito, para remeter esse inquérito ao Ministério Público. Para o Ministério Público, manda para o juiz e o juiz encaminha, claro, uma cópia ao MP. Para o Ministério Público se manifestar se vai oferecer denúncia contra ela, se vai devolver os autos do inquérito para novas diligências, se vai pedir o arquivamento do inquérito. Se o MP pedir o arquivamento do inquérito, tem que ir para o juiz dizer se arquiva ou não. Se o Ministério Público oferecer denúncia e a denúncia for recebida, tem que mandar citar a Patrícia, para que no prazo de 10 dias, através de advogado, ou de 20 no máximo, através da Defensoria Pública, seja apresentada a resposta à acusação, para marcar audiência, intimar testemunha. Meu patrão, por causa de um pacote de chocolate, de uma caixa de chocolate bis. Eu fiz questão de ser bem analítico, eu fiz questão de descrever todo o procedimento inicial, só para vocês verem o tanto de pessoas, o tanto de ferramentas e o tanto de, aspas, força que teria que ser demandada numa situação dessa. É por isso que muitas vezes você chega em delegacia de polícia e está lá 8, 10, 15 viaturas policiais paradas da Polícia Militar na porta da delegacia, com gente presa dentro, esperando dar tempo de tantas pessoas que lá estão, esperando ter condição do pessoal que está trabalhando na delegacia de receber o capturado e fazer auto de prisão em flagrante. E eu estou só me referindo a uma prisão em flagrante. Vocês perceberam que é uma demanda, segundo a lógica do STF, tá? É uma demanda de tempo, de material, de pessoas tão gigantesca que não corresponde ao dano produzido pela conduta. A situação é tão ínfima que não vale a pena mover uma máquina tão complexa quanto essa para tutelá-la. Essa é a ideia por trás da insignificância na prática. Se a situação é pequena demais, se a situação é ínfima demais, o direito penal não deve ser aplicado. Considera-se, nesse caso, que não houve crime. Faria lá um BO, um boletim de ocorrência e pronto. Ela ia para a cadeia? Não. Ela ia ser punida? Não. Caso o supermercado tivesse interesse, poderia buscar uma reparação civil, a título de perdas e danos, mas aí já não é comigo, é lá com a equipe comandada pelo meu patrão Cristiano Sobral. É lá em direito civil que vocês veem isso. Mas não é razoável, segundo o STF, se utilizar o direito penal, essa máquina tão paquidérmica, para uma situação tão pequena, para uma situação tão ínfima. Então você considera que não teve crime. Você reconhece a insignificância no caso concreto e, consequentemente, o reconhecimento da insignificância gera atipicidade da conduta. Exclui crime.
Se exclui crime, o direito penal não tem o que fazer. E aí muita gente vai me perguntar, mas professor, só quem pode reconhecer insignificância é juiz de direito. Não é verdade? Um caso como esse chegando na delegacia, o delegado tem que autuar em flagrante, não é verdade? Veja, em que pese ser um tema ainda controverso em sede doutrinária, eu recomendo que vocês adotem a ideia que não. No ano de 2013, finalzinho de 2013, salvo melhor juízo, foi a lei 12.830. Me perdoe se eu estiver equivocado quanto ao número da lei. Foi publicada, no final do ano passado, uma norma que equipara a função do delegado de polícia às carreiras judiciais. Hoje, o entendimento que tende a ser dominante, e é um entendimento que eu recomendo que vocês sigam para a prova da primeira fase do exame de ordem, é que como houve a equiparação da função do delegado de polícia às demais carreiras de natureza jurídica, o delegado de polícia, ele pode sim reconhecer insignificância. Só para vocês terem uma ideia, existe um projeto de lei em tramitação no Senado, pode até ser que quando você esteja assistindo essa aula, já não seja mais nem projeto de lei, já tenha sido sancionado pela presidente Dilma e publicado no Diário Oficial. Mas hoje, quando eu estou gravando essa aula, está em tramitação no Senado um projeto de lei para permitir que o delegado faça conciliação de crimes de pequeno potencial ofensivo na delegacia. Coisa que a gente sabe que na prática já ocorre, que na prática já existe. Então, a possibilidade de reconhecimento por parte do delegado de polícia do princípio da insignificância é um posicionamento que você pode adotar para a sua prova da primeira fase. Eu sei que alguns doutrinadores ainda são mais apegados à ideia de não, insignificância só juiz de direito, mas para a sua prova você deve levar já essa ideia mais nova, essa ideia já baseada na legislação que equiparou os delegados de polícia às demais carreiras jurídicas. Delegado de polícia pode reconhecer excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. Ele pode reconhecer, entre outras coisas, também a insignificância. Se esse delegado entende que houve insignificância no caso concreto, ele faz um BO, um boletim de ocorrência, e deixa lá o registro. Caso a posteriori seja necessário, ele pode instaurar um inquérito. Baixa uma portaria e instaura um inquérito. Ele pode receber uma solicitação do MP e depois se vê se o Estado terá interesse de mover a máquina penal no caso concreto. Mas se logo no primeiro momento o delegado percebe, o delegado reconhece que a situação é ínfima, que a situação é insignificante, que a situação é pequena demais, ele reconhece a insignificância e, consequentemente, reconhece a atipicidade material da conduta. Por quê? Porque se a coisa é pequena demais, você não usa o direito penal para tutelá-la. Agora, muita gente ainda tem a ideia, e aí me permita dizer, é uma ideia hoje considerada ultrapassada, de que a insignificância está ligada ao valor da coisa, ao valor venal do bem. Não necessariamente. Eu dei o exemplo aqui com Patrícia dela furtar uma caixa de chocolate bis. Beleza. Mas a insignificância não vai estar reconhecida aí apenas pelo valor do chocolate. Eu disse, porque é R$3, R$4, R$5, sei lá quanto é uma caixa de bis. Mas a insignificância não está aí, basicamente. Por quê? Se ao invés de ter furtado, ela tivesse entrado lá nas lojas americanas, ela tivesse entrado no supermercado e tivesse empregado de violência ou grave ameaça para subtrair o chocolate, ou seja, ela tivesse incorrido no crime de roubo, que é crime tipificado ao teor do artigo 157 do Código Penal Brasileiro, subtrair coisa móvel, diz o artigo 157, subtrair coisa móvel alheia com emprego de violência, grave ameaça ou depois de ter reduzido a impossibilidade e a chance de defesa da vítima, se ela, ao invés de furtar a caixa de chocolate, ela tivesse roubado a caixa de chocolate, nós não poderíamos reconhecer insignificância. Porque uma das premissas que impede o reconhecimento da insignificância é o emprego de violência ou grave ameaça. A questão não está só no valor do bem. Tem gente que chega para mim e diz, o cara roubou R$2. Isso é insignificante? Não. Giovanni, mas eram R$2. Eu digo, como foi a conduta? O cara chegou, meteu uma arma na cabeça da vítima, a vítima só tinha R$2, ele deu ganho nos R$2. Levou. Isso é insignificante, não é? Não, não é. Porque a questão não está nos R$2. A questão está no emprego de violência ou
grave ameaça. E é exatamente por existirem outros critérios que não necessariamente a questão do valor do bem, que o STF ele elenca a cada julgado os 4 requisitos que obrigatoriamente devem estar presentes no caso concreto para que nós possamos reconhecer a insignificância. Até porque o que é insignificante para João pode não ser para Pedro. O que é insignificante para Antônio pode não ser para José. Para tentar dar uma uniformizada no reconhecimento do princípio da insignificância, o STF ele lista a cada novo julgado 4 requisitos, 4 pré-condições que devem estar presentes cumulativamente no caso concreto para que a insignificância possa ser reconhecida. Em outras palavras, meu patrão, segundo o STF, você só pode reconhecer insignificância no caso concreto se você conseguir identificar cumulativamente, ao mesmo tempo, 4 elementos. E eu vou pedir que, por favor, você decore esses elementos. Quais são? Bota em tela, minha diretora. Mínima ofensividade da conduta do agente. Ausência de periculosidade social da ação. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. E repare o símbolozinho do mais aqui, ó. Esses requisitos, eles são cumulativos. Se faltar um deles, esqueça! Não tem insignificância no caso concreto. Ouviram o que eu disse? Para que a insignificância possa ser reconhecida, diz o STF, e isso aqui é prego batido e ponta virada, é indispensável, é condição sine qua a presença cumulativa desses 4 elementos. E a FGV adora questionar, adora perguntar aos alunos se eles conhecem esses 4 elementos. Então, decore, pode deixar em tela, minha diretora. Se alguém, pode deixar em tela, quando for para tirar para mim eu digo. Se alguém lhe falar em insignificância na prova da primeira fase, a probabilidade de lhe perguntarem quais são os requisitos elencados pelo STF é gigantesca. E você tem a obrigação de saber que a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada, corta para mim, são requisitos obrigatórios e cumulativos ao reconhecimento da insignificância. E você vai me fazer um favor. Você vai me ajudar a ajudá-lo. Você vai dar um jeito de decorar esses 4 requisitos. Sei lá, escreve numa folha de caderno, vai no ambiente da tua casa onde tu mais frequenta. Ah, professor, o ambiente da minha casa onde eu mais frequento é a geladeira. Então pronto, vai lá e prega, porque diz que você sabe se o caba está estudando de verdade para a prova da OAB, é se ele fica ansioso. E tem neguinho que quando fica ansioso, come 3 vezes mais do que o normal. É meia hora estudando, meia hora olhando, namorando com as coisas que estão dentro da geladeira. Então vai lá, prega na porta da geladeira. Bota lá 2 recadinhos para você. O primeiro é, estuda mais, coma menos. E o segundo é, requisitos elencados pelo STF para que possamos reconhecer a insignificância no caso concreto. Dá teu jeito, dá teu desenrolo, mas decora. Você tem que saber de cabeça. Falaram de insignificância, doutor, você lê, eita! Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Você tem que ser capaz de fazer isso que eu fiz. Dizer de cabeça quais são esses requisitos. Me ajude, dê seu desenrolo. Falou em insignificância, ausência de periculosidade social, mínima ofensividade da conduta, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Se faltar um desses 4, mestre, esqueça, não tem insignificância. É por isso que naquele exemplo do crime de roubo com violência ou grave ameaça, não pode ter insignificância, porque a conduta goza de periculosidade. Se eu chego escalando o 38, a máquina de fazer defunto, o brinquedo do cão na cabeça de alguém, bora playboy, perdeu, doido, perdeu. Tu vacilou e eu tô noiado, bora meu irmão, o que é que tu tem aí?
o cara bate nos bolsos e eu só tenho R$ 2. Eu disse, porra, meu irmão, dá uma butada, o cara doido só tem R$ 2, maluco, é a crise, é a crise. Bora, doido, perdeu R$ 2, passa. Isso é roubo. Roubo circunstanciado até, porque eu estou empregando arma. Isso não vai ser insignificante nunca. Porque essa conduta goza de periculosidade. Se a conduta goza de periculosidade, eu já eliminei um dos pré-requisitos que o STF me dá. Já não tem mais insignificância. Por quê? Pela quinta vez, pelas 10 chagas de Mané Valentim, decore! Porque para ter insignificância eu tenho que ter mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Decoraram isso? Agora um detalhe. Na verdade, 2. Eu vou pecar por excesso. Pode ser que já tenha aluno em casa assim, encafifado, dizendo, eu vou só esperar terminar o bloco da aula e vou fazer o que o PLGG disse. Eu vou lá na sua mensagem e vou mandar essas 2 dúvidas para ele. Calma. Curso bom é aquele que o professor se antecipa muitas vezes às dúvidas dos alunos. Sabe o que é que muitos de vocês podem estar em casa pensando? Rapaz, essa história aí, desse último requisito elencado pelo STF, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, dá para entender, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, dá para entender também. Mas PLGG, eu estou encafifado com essa história da inexpressividade da lesão jurídica provocada. Tem algum valor, macho velho? A partir de quanto assim? É um salário mínimo, é? Se, por exemplo, eu estiver praticando um crime de furto, um crime de dano, se o prejuízo que eu provoquei à vítima for de até um salário mínimo, daí para baixo é insignificante? É, professor? Crianças, cuidado. Em que pese, dentro do STJ, você ainda encontrar julgados querendo mensurar a insignificância nesse elemento, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Óbvio, porque existem outros. O pessoal, embora alguns ministros ainda queiram mensurar essa insignificância com base em um valor, de até um salário mínimo, de até meio salário mínimo, com todo respeito, permícia vênia, eu não recomendo que esse posicionamento seja adotado para a sua prova. Hoje, o posicionamento, vamos dizer assim, mais consolidado, o posicionamento mais dominante, é no sentido de que você, quando for arguir se a lesão jurídica provocada é ou não inexpressiva, você tem que arguí-la à luz da realidade da vítima. Eu não posso chegar aqui e querer mensurar a insignificância com base em um valor. Ah, não, até um salário mínimo é insignificante. Para quem? Nós vivemos numa sociedade muito plural, muito diferente. O que é um valor pequeno para um pode não ser para outro. Às vezes o valor não está no preço da coisa, mas no valor íntimo, no valor intrínseco da coisa. Exemplo, vamos supor que eu furte R$ 200. Isso é insignificante? Depende. Para algumas pessoas, R$ 200 é uma coisa muito pequena. Eu pego um cara lá que ganha R$ 50 mil por mês e furto R$ 200, beleza. Eu pego o professor Rafael Tonassi, meu grande amigo, meu grande patrão Rafael Tonassi, que deve estar uma hora dessa no Rio de Janeiro gravando esse curso para vocês, ao lado do seu fiel escudeiro Shrek. Um abraço, Rafa, um abraço, Tonassi. Quem não assistiu às aulas de Tonassi ainda, assista lá e manda lá na sua mensagem. Ah, professor Rafael Tonassi, o professor Giovanni está dizendo que o senhor é gente boa. Não, eu não disse que ele é gente boa. Eu vou dizer que ele é gente boníssima. Queria no mundo que existisse mais umas 30 pessoas feitas Rafael Tonassi. Pense num cara, eu gosto de todo mundo aqui no SES, nós somos uma grande família. E o professor Rafael Tonassi é mais um dos grandes amigos que o SES me deu. Pense num cara que eu gosto. E o professor Rafael Tonassi, claro, é diferente de nós. Ele está no patamar maior. Rafa é um cara que tem grana, não é lícito a gente não. Então, para Rafa, que graças a Deus e Deus conserva e ganha bem, se eu for lá e furtar 200 conto dele, é insignificante. Mas se eu furtar R$ 200 de uma pessoa que ganha um salário mínimo e que usa aquele salário mínimo para sustentar a mulher e 3 filhos, isso não é insignificante não. Perceberam?
Você, quando for mensurar dentro da insignificância, essa história da inexpressividade da lesão jurídica provocada, você vai ter que ter um cuidado. Você vai ter que analisar à luz da situação da vítima. Você tem que perguntar para a realidade dessa vítima, para a realidade desse indivíduo, a lesão foi insignificante? Sim ou não? Se a resposta for não, esqueça. Porque o princípio da insignificância, é a sexta vez que eu estou dizendo, ele demanda da presença cumulativa desses 4 elementos. Além da ausência de periculosidade, além da necessidade, vamos dizer assim, quase que não sai, travou agora, além da necessidade de você identificar a ausência de periculosidade, a mínima ofensividade da conduta, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, você tem também que conseguir identificar a inexpressividade da lesão jurídica provocada. E essa inexpressividade ou expressividade vai depender do dano que a conduta gerou à vítima. Se você perceber que o dano gerado à vítima é ínfimo, é pequeno, você satisfez esse pré-requisito ao reconhecimento da insignificância. Agora, um outro detalhe. Sabe qual seria uma segunda pergunta que você poderia me fazer? Professor, mas será que a insignificância não estaria estimulando o crime, não? Porque se a menina entrou lá no supermercado, furtou um pacote de chocolate bis e vai ficar por isso mesmo, todo dia ela vai estar lá. E aí, como é que faz? Clica na terceira parte da aula de hoje que eu te respondo a esse questionamento.